ora, por outro lado, e também, mas todavia, portanto. Essas são aquelas palavrinhas que fazem total diferença na hora de você ler ou escrever um enunciado, que são chamadas de conjunções. Você vai aprender isso hoje, bora lá! Salve, meus queridos, bora lá, nós iremos falar sobre conjunções. Já vou deixar claro uma coisa: conjunções são um tipo de classe de palavra que é diferente das demais por uma razão. A existência dela, a sua finalidade está intimamente ligada, totalmente no âmbito da sintaxe. Então, para falar de conjunção, nós temos que falar de orações. Não vai ser um assunto que nós vamos dar aquela profundidade master que você vai saber de tudo. Então, você vai saber dessa forma, certo? Vamos lá. Só para dar um exemplo, se você for pensar em meio de transporte, como é o caso de bicicleta, skate, moto, carro, e no meio de todos eles tem um barco, você vai perceber que o barco ele é diferente dos demais, então ele está num outro contexto. A conjunção é a mesma coisa. Todos esses que eu falei primeiro são terrestres, e a conjunção ela seria o barco, que é aquático. Isso porque a conjunção funciona num outro universo, que é no universo sintático, não da morfologia, que são as demais classes que nós estamos falando aqui, a grosso modo falando. Você tem que entender outra coisa que você precisa entender: a conjunção ela liga orações, ela liga também dois termos iguais na mesma oração, mas a função primária dela é ligar orações, diferente da preposição que ela liga palavras, liga termos. A conjunção ela é feita para ligar orações. O que é uma oração? É uma frase que contém no mínimo um verbo, beleza? Entendido? Então vamos aí ao vídeo. As conjunções, assim como as orações, existem várias e várias categorias, várias e várias subdivisões, mas elas a priori são divididas em dois grandes grupos, que é o grupo coordenado e o subordinado. Coordenação e subordinação. Explicar a você cada um destes, meu nobre. Vamos lá. Coordenado é aquele que as orações têm pesos iguais, e as subordinadas é que você tem uma dependendo da outra. Só vou falar sobre as conjunções aqui, não vou adentrar no mérito, não explicar tintim por tintim, não, vou explicar os tipos de conjunções. As orações vêm de tabelas, como eu falei, elas andam de mão dadas. Vamos lá. Do grupo que nós chamamos de coordenados, nós temos 5 tipos de conjunções, que são as alternativas, as aditivas, as adversativas, as conclusivas e as explicativas. Aditiva não é de aditivo, aditivo é de adição. Aditivo é que soma uma coisa com a outra. Vou dar um ou outro exemplo aqui para não tomar muito do tempo. Então é um acréscimo, uma adição, uma soma e tal. Então você vai ter o e também, mais também. Então um exemplo que nós podemos colocar aí é fulano gosta, eu gosto de café e música clássica. Gosto de silêncio e leitura. Essas são as aditivas, tá somando, adicionando. As adversativas, você vai ter o quê? Todavia, mas, entretanto. Então é aquela coisa: gosto de café, mas sem açúcar. Queria assistir Senhor dos Anéis, mas dormi na 10ª hora de filme, que é um baita de um filmaço. As alternativas é aquela, uma coisa ou outra. Ora, ou você assiste ou você lê. Essas são as alternativas. As conclusivas vêm de conclusão. Então, conclui-se, assim, logo, portanto. Eu queria passar no concurso, então estudei muito. E as explicativas, tá explicando, simples assim. Se você pegar aí a manha do título, do tema, do tipo de conjunção, fica mais fácil de você entender essas daqui. As explicativas é basicamente pois, porque, vamos colocar por isso, né? Entre aspas assim. Eu treino bastante porque quero meter o shape aí no final do ano. E é isso. Então, senhores, gabaritamos aqui, terminamos as coordenadas. As subordinadas, como eu falei, é uma principal e uma dependente dessa. Essa classe em particular aí de conjunção, ela tem mais ramificaçõezinhas, são essas daí. Vocês têm aí as comparativas, concessivas, causais, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, integrantes, temporais e proporcionais. Causais vem de causa, tá certo? Então, por quê? Como? Né? O motivo. Não fui porque choveu. Essa foi a causa. Como não estudei e acabei não passando. As concessivas é uma ideia que resiste à outra. Vamos colocar assim. Quais são as conjunções? Embora, ainda que, por mais que,
apesar de, por mais que eu cozinhe mal, eu fiz o jantar. Seria esses casos. Não vou colocar diversos exemplos para não ficar enfadonho, porque conjunção tem a rodo. E aliás, só mais uma coisa, você deve estar observando que algumas conjunções elas estão se repetindo. E sim, isso é verdade. O que vai determinar o que é de fato a conjunção é o contexto, que nós não vamos adentrar aqui hoje. As comparativas está comparando uma coisa com a outra, mas que tal qual, tanto quanto, assim como, sou tão alto quanto fulano, sou tão belo quanto cicrano. As condicionais, condição. Se, salvo se, a não ser que, contanto que. Você está dando uma condição. Sairei de casa se não chover. Contanto que não chova, sairei de casa. Conformidade, ela vem de acordo, vamos colocar dessa forma. Uma coisa está de acordo com a outra. Então seria segundo, conforme, como de novo aí, ó. Segundo o médico tal, é bom você beber tantos litros por dia. Ou seja, esse beber tantos litros de água por dia, água, viu? Esse beber tantos litros de água por dia está de acordo com as palavras dela, é uma conformidade, de acordo com as palavras desse médico. Eu estou de acordo com você. Conforme o combinado, te entreguei o dinheiro. As consecutivas, elas são uma consequência. Tanto que, de modo que. Então tem aí o caso. Falou tão alto de modo que me assustei. A finalidade, ela é finalidade. Para que, a fim de que. Estou estudando a fim de passar no concurso. Leio. Aí você vai falar, pô, mas parece. Sim, acontece. Futuramente adentraremos nisso. Proporcionais é de proporção, né? Então, à medida que a proporção que tanto mais, tanto menos, quanto mais você estuda, menos burro você fica, tanto mais você come, mais gordo você fica, é por aí. As temporais está relacionado ao tempo. Então, quer dizer, você tem aí quando, assim que. Lembrando, tempo não só na questão. Tempo, quando eu digo, não é só na questão do tempo presente do mundo real, mas no tempo do discurso também. Logo que, até que, quando, mal saí de casa e o sol raiou, mal saí e o sol nasceu. Então esse mal, nesse caso aí, ele tá funcionando como um assim que saí de casa, choveu. Então mal você olha assim, você fala, pô, mas mal não é não. Então, depende muito do contexto. Tudo na língua portuguesa, na linguagem vai depender do contexto. Assim que cheguei, acabou a luz. E por fim nós temos aí as integrantes. As integrantes, ela é um pouquinho diferente. As classes de palavras, elas têm uma certa função. E as orações, em alguns casos, ela vai exercer função de algumas palavras. Uma grande fatia dessas que eu falei, elas podem ser chamadas de orações adverbiais. As integrantes, elas são subordinadas substantivas. O que isso vai interferir na tua vida? Se você for fazer uma prova ou concurso, obviamente, mas essa nomenclatura por agora não vai fazer diferença. Futuramente falaremos disso. Olha só, as integrantes, elas têm duas conjunções, que é o que e o se. Nesse contexto, elas não são causais, elas são integrantes. Eu vou te explicar o que acontece. Se você pensar que qualquer oração que ela inicia, lembrando, a oração, eu estou falando de subordinada, ou seja, se é subordinada, elas são duas. A integrante, ela é subordinada por natureza. Então tem uma oração principal. Essa tem um verbo, a outra também tem um verbo. Ela vai ser iniciada por uma conjunção, que é o que ou se. Se essa oração inteira conseguir ser substituída por isso, ela é uma integrante, beleza? Se você for fazer uma prova, esse é um macete muito bom. Então assim, olha só, eu não sei se você deu like, eu não sei se você fez isso. Se eu consigo transformar a oração inteira por isso, ela é integrante. Não tá fazendo tanto sentido aqui porque não é o objeto de estudo da aula. Como eu disse, isso daí é coisa da sintaxe. Só que se você for fazer um concurso, uma prova, isso cai, certo? E essa dica daí vai valer muito para você. A priori é isso, mas o que eu quero que você saia da aula sabendo é o que são conjunções, suas finalidades, o seu uso e isso, entendeu? Eu tenho vídeos completos sobre preposições, você vai ver a diferença de conectivos entre uma e outra. Comenta aqui embaixo o que você achou, porque ó, você sabe que não paga para isso, você é livre para isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo e fui!